Minha gente, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Tanguá, uma solenidade que acontece aqui nessa sexta-feira, dia 15 de março de 2019, moções que o vereador Luciano Lúcio sempre entrega a seus homenageados, pessoas que se destacam aí na sociedade tanguaense da nossa região. Mas vamos aqui aproveitar para conversar com o vereador Luciano sobre um assunto que eu tenho orgulho de ter dito que deu o pontapé inicial há 8 meses aproximadamente. Um monte de gente não percebeu, mas por conta, Luciano, eu acho que da situação lá de Brumadinho, onde uma barragem se rompeu, as pessoas aqui na nossa região começaram a prestar atenção. E aí vamos falar especificamente da questão da água de Rio Bonito, que vai ser captada num grande lago, né, que vai ser feito entre Rio Bonito e Tanguá, mas para irrigar Maricá. Olha só que coisa interessante. E por conta dessa palavra barragem, Luciano, que eu acho que é o que está fazendo todo mundo prestar atenção nesse... eu acho que nós já conversamos, inclusive, sobre esse tema, lá no programa Flávio Azevedo, inclusive, mas o assunto ganhou aí a atenção agora da sociedade, e eu tenho visto que o senhor tem feito em suas mídias sociais inúmeras inserções sobre isso. Em que pé que está o município de Tanguá? Hoje eu entrevistei o presidente da Câmara, o vereador Playboy, sobre esse assunto no canal Com Leste Notícias. E já que eu encontrei o Luciano aqui, vamos conversar sobre isso também, Luciano. Prazer reencontrá-lo e vamos tratar desse assunto, a sua visão, sobretudo, para esse tema da barragem que pode ser construída aqui em Tanguá, pegando um pouco de Rio Bonito, mas para levar água para Maricá, uma coisa assim interessante, né? Ou seja, eu vou na sua casa fazer um churrasco na sua churrasqueira, mais ou menos como eu entendo. Flávio, boa noite, obrigado, né? Como sempre, é uma satisfação poder estar conversando com você. Eu sei que vai se tornar público, como sempre. Destacar aqui que sou admirador do seu trabalho e falar que esse convênio a cada dia me surpreende mais, né? É um convênio assinado no apagar das luzes. É um convênio Kinder Ovo, né? Sempre tem uma surpresa. Várias surpresas, é uma caixa de Kinder Ovo. É um convênio assinado no apagar das luzes, no final de outubro de 2018, muito comemorado pelo então governador Pezão, comemorado pela SEDAI e por Maricá. E é impressionante, porque inclusive eles dão como favas contadas. E eu pesquisei, não tenho a cópia do convênio ainda, fiz o pedido oficial, aprovado no plenário desta casa, e acredito que o Poder Legislativo tanguaense já tenha feito o encaminhamento, mas eu fui na área, fui em Lagoa Verde, fui em Rio Seco, e fiquei impressionado com o descaso, o pouco caso, o menosprezo com a população local. As pessoas não têm nem ideia do que está para acontecer ali. E aí eu vou sair da questão trágica de se falar das barragens que eu sempre falo, eu tenho pesquisado, são 29 barragens, represas de vários tipos no estado do Rio de Janeiro. Dessas 29, 21 sequer tem avaliação da sua real condição pelo INEA, não tem essa avaliação de risco. Dessas 29, 7 comprovadamente apresentam problemas. E 8, já tem mais uma, já tem mais um Kinder Ovo, né? E 2, assim, extremo assim, do problema, no grau já alarmante, para lá de alarmante, inclusive de Silva Jardim, que se romper, por exemplo, que é algo, isso não é ficção científica, isso é possibilidade real. O impacto, o dano, isso vai de Silva Jardim, Araruama, vai parar lá em Tamoio, em Cabo Frio. Mas saindo da questão catastrófica, o próprio dano ambiental, cultural, efetivamente geográfico ali para os moradores de Rio Seco, de Lagoa Verde, é algo que não está sendo discutido. Nós vamos discutir, nós tomamos essa atitude aqui, no dia 13 de abril a gente vai ter uma audiência pública, a primeira que eu espero de muitas. Obviamente que Maricá vai ser convidada, a SEDAI vai ser convidada, eu estou preparando tudo isso, mas obviamente que também a gente vai buscar técnicos totalmente isentos, que não estejam envolvidos nos 250 milhões iniciais, né? Porque quando fala em qualquer valor de convênio para mim, eu não acredito. Quando fala em obra pública, se falarem para mim que é 300 mil, para mim vai gastar 1 milhão. Se fala que vai gastar 250 milhões, vai gastar 1 bilhão. E eu quero ouvir de pessoas isentas que não estejam diretamente envolvidas nesse convênio,
para a gente poder também ter uma conversa técnica aqui e que a população possa tomar conhecimento disso que eu já chamo de aberração. E que o Poder Executivo também, os poderes executivos diretamente impactados, principalmente Rio Bonito e Tanguá, se façam presentes para explicar. Porque eu, por exemplo, eu botei alguns vídeos na internet e aí, Flávio, a minha grande surpresa, sem impulsionar, tem um vídeo que já está com 6 mil visualizações. Tem um que está com quase 300 compartilhamentos. Ninguém é favorável. Mas uma pessoa me fez um questionamento muito importante. Uma única pessoa. Quando eu startei nas minhas listas de transmissão no Zap, uma pessoa falou assim: mas o senhor é o presidente da Câmara até 31 de dezembro de 2018. Por que o senhor se calou em 2018 e está falando em 2019? E aí vem mais uma surpresa, porque eu não tive nenhuma informação. Essa Câmara não foi consultada, sequer avisada. E a Câmara, o Poder Legislativo, é a verdadeira representação popular, muito mais do que o Poder Executivo. Cada vereador aqui representa um segmento da sociedade. E eu posso afirmo publicamente e desafio alguém me provar que eu estou mentindo, se a gente recebeu qualquer tipo de convite ou comunicação, até 31 de dezembro de 2018, pelo menos, a respeito de algo que vai impactar diretamente a cidade de Tanguá. E, repito, Rio Bonito, mas eu tenho que focar em Tanguá, que é a minha cidade. É algo gritante, está falando de 550 hectares. Um hectare são 10 mil metros quadrados. Multipliquem 10 mil por 550. Imaginem o tamanho, a dimensão, 25 metros de altura. Potencializem isso. Então, Flávio, eu estou nessa fase e cada dia estudando mais para entender, e cada dia vem uma novidade, uma surpresa, um Kinder Ovo, como você falou. E podem ter certeza, uma coisa também me chamou a atenção, eu mandei para o governador, o Wilson José Witzel, todo o material que eu recolhi. E me chamou muita atenção, um comentário normal, natural, no vereador de Maricá, onde ele disse, isso está lá no site, está em um dos links, onde ele disse: temos que resolver esse convênio e começar a obra o mais rápido possível, antes que o novo governador interfira. Antes que esse governador, né? Que esse governador interfira. Então isso me preocupa. E vamos jogar aberto aqui, porque eu não tenho nenhuma relação escusa com ninguém. O senhor Pezão está preso. Foi preso no exercício do mandato de governador, na casa oficial do governador. Então, um pouquinho depois de ter, entre outras coisas, assinado um convênio como esse. Então, com todo respeito, no mínimo, esse convênio, moralmente, ele já é inválido. E podem ter certeza, como representante do município de Tanguá, legalmente, vereador de 4 mandatos, eu costumo dizer que decano desta casa, fui presidente 2 vezes, podem ter certeza, a gente vai batalhar até o fim para que a gente possa, de início, dar um ponto final nessa conversa e reaver toda essa articulação do ponto zero, porque daqui para trás não há como a gente dar credibilidade em nada, a não ser quem é de Maricá, que eu entendo. Agora, Maricá tem um dinheiro demais para resolver seus problemas no seu território. Agora, resolver seus problemas no quintal do vizinho, eu só fico muito preocupado quando o vizinho é permissivo. E da minha parte, o que eu puder fazer, não seremos. Bom, eu penso que foi outubro, aproximadamente, que eu tive acesso a essa informação, inclusive no site da Prefeitura de Tanguá, onde o secretário da pasta, que me foge o nome agora, mas que estava cuidando disso, foi entrevistado, teve matéria no jornal A Tribuna, se não me engano teve matéria no jornal Fluminense, com grande entusiasmo sendo enxergada pelo governo do estado e pela Prefeitura de Maricá, e achei muito estranho quando eu descobri que a água em discussão era de Rio Bonito e o espaço alagado seria Tanguá e Rio Bonito, e percebi que na foto dessa primeira reportagem que eu tive acesso, os municípios de Tanguá e Rio Bonito estavam ausentes, pelo menos nessa primeira reportagem que eu tive contato, né? Falei alguma coisa a respeito, à época entrevistei o senhor aqui. Só um minuto, foi no site de Maricá, da Prefeitura de Maricá, né? No site da Prefeitura de Maricá. Perfeito. E nos jornais regionais também. Perfeito. Aí da nossa região. Perfeito. Nós tivemos essas informações. São 800 milímetros cúbicos por segundo. 800 litros por segundo. Que, assim, muito de passagem, eu não tive o documento na mão, foi dito que 500 litros seriam para Maricá e 300 para Tanguá. Perfeito.
E aí já vem o primeiro questionamento, né? São 500 para Maricá, 300 para Tanguá, atendendo Bandeirantes, atendendo... a gente sabe, inclusive, da necessidade aqui de Tanguá, que é uma luta antiga, atendendo duques e, mas deixa eu falar uma coisa, eu aprendi uma coisa com o tempo, não só na política. Quando você quer enganar alguém, você oferece, sabe, o famoso mel na boca. Mas peraí que agora que vem a parte boa, né? E eu achei muito interessante quando alguém comenta comigo também que, apesar desse protocolo aí, dessa questão contratualizada, essa questão de contrato de 500 mil litros por segundo de água para Maricá e 300 para Tanguá, Tanguá só recebe esse volume de 300 litros, né? 300 mil litros por segundo de água. 300 litros por segundo. 300 litros, né? 300 litros por segundo de água, caso um determinado patamar da barragem seja alcançado. Ou seja, uma barragem, você falou em 25 metros de altura, né? Ela tem uma régua, né? Para quem já viu aí como é que funciona as barragens da nossa região, São Paulo, por exemplo, que sempre tem matéria por conta de falta d'água, eles têm uma régua, um equipamento, que me foge o nome aqui agora, que mede a quantidade de água no reservatório. E Tanguá só será beneficiada com os seus 300 litros por segundo de água, caso um determinado patamar da barragem seja atendido. Ou seja, dali para baixo, Luciano, não tem água para Tanguá. Mesmo que esteja Maricá sendo atendido lá, se não me engano, Itaipu, Açu, Flamengo, são os bairros de Maricá que serão atendidos, que passam por necessidade, sim, mas Tanguá só recebe se o reservatório estiver com sua capacidade, e eu não sei agora qual é o tamanho, né, qual é esse número que determinaram, mas existe esse regulamento que está sendo aí conversado. Tanguá só recebe os 300 litros de água por segundo, caso esse patamar esteja preenchido. Então vamos lá, eu tenho questionado de 800 litros. Eu não sei se o senhor sabia dessa novidade. Não sabia dessa novidade. É outra surpresa. Uma grande surpresa, inclusive eu quero dizer que não é Kinder Ovo, cavalo de Troia. Já é cavalo de Troia. Porque já é um questionamento que eu fazia. E se a gente não tiver os 800, se for 400, vai ser feita uma proporção ou vai tudo para Maricá? Você acabou de responder. Foi o que eu falei. Uma grande lorota para resolver o problema de Maricá. E Maricá não está errado, não. Eu quero fazer um registro. Uma vez, agora foi anteontem, um amigo... assim como o senhor está lutando aqui pelo território de Tanguá, Maricá está lutando pelo bem-estar do seu território. Eu até brinquei nessa campanha de deputado, né? Eu tive 6.106 votos e tive 21 votos em Maricá. E um amigo de Maricá falou assim: pô, mas você não gosta de Maricá? Eu falei: eu amo Maricá. Acho Maricá lindo, maravilhoso. O problema não é Maricá. Maricá está fazendo o papel dela. Inclusive de resolver num contrato o problema de água dela. Tá aí, você acabou de falar. Chegou ali, resolveu para Maricá, Tanguá, só se chegar naquele patamar. Então, a obra vai ser financiada pela Prefeitura de Tanguá. Não, Tanguá não. Financiada de Maricá. A obra é do governo do estado, financiada pela Prefeitura de Maricá, que vai emprestar o dinheiro ao estado e o estado depois vai pagar isso aí, eu não sei, a conta-gotas, segundo eu não sei como é que é esse conta-gotas. E Maricá está com dinheiro, né? Por conta de royalties do petróleo. Deixa eu te falar uma coisa então, Flávio. Eu recebi aqui fresquinha, né? Eu não tinha, um amigo mandou para mim. Matéria do Jornal em Dia, o jornal O Dia. Em crise política, SEDAI demite 54 funcionários nessa quinta. Hoje, todos eles, do alto escalão, Marcos Vinícius, Edson, Armandinho, Sérgio, Coronel Peu, Carlos Aldi, Wenzel, Heleno, Paulo Roberto, Viriatos, Sérgio Pinheiro, Luiz Oscar, Amói, Branco, Deise Cristina, Jorge Omelete e muitos outros foram demitidos. Eu não sei aqui, eu não conheço, tirando o doutor Heleno, que já recebeu inclusive a gente muito bem, para mim é uma surpresa. E aí eu pergunto... Aliás, doutor Heleno eu já vi aqui em Tanguá, na época do governo Carlos Pereira, sendo um parceiro de Carlos Pereira, aqui nessa questão de resolver o problema da água, lá há 10 anos atrás, 11 anos. E recentemente... Eu começando no jornalismo, eu lembro dele... Recentemente ele atendeu muito bem a gente também, mas hoje foi todo mundo mandado embora. Então, aqui, é toda uma reformulação. Muita coisa vai ser questionada. Podem ter certeza absoluta, tem muita água para passar, literalmente, embaixo
da ponte. E Itanguá não vai se calar, e eu espero que nessa audiência pública a Câmara de Vereadores de Rio Bonito tenha representante aqui, que faça lá também. Gostaria que o prefeito Mandiocão viesse, que eu fiquei muito feliz em saber que o Mandiocão é contra. Ouvi dizer que o Mandiocão é contra, ele já entendeu o tamanho dessa aberração. Só para corroborar o que o senhor está dizendo, todo mundo me conhece, sabe aí das minhas críticas ao prefeito Mandiocão, mas nesse assunto aí eu faço questão de suspender uma bandeira branca e me aliar ao prefeito Mandiocão, que é sim contrário a essa questão, e usando até um termo aqui que eu soube que o Mandiocão falou ao ser questionado sobre isso internamente por alguns dos seus interlocutores, né? Ele disse: caboclo, isso não vai andar não. é bem do jeito que ele fala, e eu estou com o prefeito. Isso demonstra espírito republicano, né, Flávio? A gente, nesse momento, e eu fiquei muito feliz, inclusive, aqui na sessão de ontem, teve vereador que a gente tem aqui pautas, bandeiras diferentes, e o vereador pegou o plenário aqui para dizer: olha, estou contigo nessa luta, porque na verdade não é uma luta do Luciano, é uma luta de qualquer um que pare e pense um pouquinho no seu município. E aí a gente tem que ser bairrista sim, porque a gente está falando de algo que pode, inclusive, causar um dano, não só o dano ambiental inicial, não só existe um movimento, o MAB, movimento dos atingidos por barragens, que conta o impacto que isso é na vida dessas pessoas, mas a gente tem que prever sim se algo der errado. Já pararam para pensar? Todo o dano está no nosso território, está no nosso quintal. O problema, o impacto é todo nosso. Você resolve o município, o problema do vizinho, causando talvez a sua própria morte. Então, com todo respeito, isso não pode ser tratado de forma bilateral, como estava sendo tratado até então. Maricá e SEDAI. Podem ter certeza que a partir de agora a conversa muda de sentido. Bom, e eu quero repetir aqui, vereador, o que eu falei na conversa, na entrevista que eu fiz hoje com o presidente da Câmara, o vereador Playboy, que eu entrevistei pelo canal Com Leste Notícias, no nosso programa Entrevista, e eu disse o seguinte: o vereador disse que no próximo dia 13 de abril nós teremos uma audiência pública aqui na Câmara de Itanguá. Proposta por mim, quero fazer, eu não posso deixar de uma bandeira que eu vim assumindo, a proposta foi minha da audiência pública, a data do dia 13 também sugerida por mim, por ser num sábado. Pela manhã, porque eu acho que um sábado de manhã a população tem uma possibilidade maior de estar presente. De que fui trabalhando? Está trabalhando, está de noite, então é um horário porque a gente precisa que a população, principalmente das áreas diretamente impactadas, se façam presentes, até para questionar. E eu quero até aproveitar para repetir o que eu disse na entrevista com o vereador. Eu acho que esse é o ambiente ideal para se discutir esse assunto. Porque eu penso que na fila do botequim, na fila da lotérica, na fila do banco, né? Aquele papo do banco da praça, muitas vezes com muita desinformação, com politicagem, com sacanagem mesmo, gente mal intencionada tratando do assunto, falando um monte de bobagem. Então eu penso que quem está em dúvida, preocupado, tem que estar aqui nessa audiência pública, sim, independente de morar em Itanguá, se é morador de Rio Bonito, até inclusive o pessoal de Maricá. Eu acho que vai ficar pequeno, a gente tem aqui 99 lugares, e em pé aqui talvez caibam umas 150 pessoas. Inclusive eu vou pedir ao o atual chefe do poder, que disponibilize um telão. Eu tenho convicção que a gente vai lotar isso aqui, tenho certeza. Eu conversei hoje com o presidente e parece que ele está com a ideia de fazer a transmissão ao vivo pelo Facebook e pelas mídias sociais. É interessante, entendeu? Mas eu digo, a participação de quem está aqui é sempre mais efetiva. Sim, lógico. E a minha ideia, como é uma audiência que partiu do meu gabinete, é fazer esses convites também direcionados para segmentos da sociedade, Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, técnicos de universidades públicas, pessoas, como eu disse, do movimento, por exemplo, de atingidos por barragens, que vão poder falar aqui para a gente o que a gente não conhece. Em Rio Bonito nós temos, por exemplo, a Associação dos Produtores Rurais de Rio Seco, olha que Mata, coisa importante. Catibau, essa área lá. Eu acho que essa galera, tem que vir, por essa extensão que você está falando, eu acho que essa galera deveria estar aqui também participando. Né? É isso, Flávio. Eu já me posicionei e não tenho a menor dúvida que eu estou no caminho correto, estou fazendo aquilo que um representante popular tem que fazer, respeito a opinião de quem discorda, e a gente vive numa sociedade democrática, isso é fato, mas eu não tenho dúvida, a gente precisa defender, cada um defender aquilo. Eu fui eleito em Itanguá, então podem ter certeza absoluta que a gente vai fazer um trabalho muito consciente, sem ser fanfarrão, que não é minha forma de agir, sem ser folclórico, mas com muito senso de responsabilidade e de cidadania. Pode ter certeza disso. Perfeito. Bom, e eu vou estar aqui no dia fazendo a cobertura, logicamente,
dessa audiência pública, né? E quem quiser saber mais sobre isso, tem bastante coisa no meu blog, nas minhas mídias aí, falando sobre esse assunto, trazendo essas reportagens. A Câmara de Rio Bonito tem participado, tem estado atenta com o presidente Humberto Belgas, o prefeito com sua equipe tem acompanhado isso, o prefeito, inclusive, intencionalmente, não sei se o senhor sabe, não tem ido às reuniões já para demonstrar um certo desinteresse. Não sabia, acho interessante isso. Em Rio Bonito existe, em virtude disso, uma corrente muito forte defendendo a municipalização da água, a partir dessa maneira, deixa eu usar aqui um termo seu, pouco republicana do governo do estado. O pessoal de Rio Bonito está pensando lá em fazer um trabalho de municipalizar a água local lá. Deixa eu fazer um registro aqui muito importante. Do governo do estado, eu posso falar até o contrato 31 de dezembro. Até agora eu não posso falar nada, até porque, como eu provei aqui, mostrei, a SEDAI passa por uma reformulação brutal. E a gente não sabe por quê. Não à toa, a gente está falando de uma série de demissões. Inclusive, eu fui informado que gente concursada foi afastada. Então, eu não sei os motivos, vou pesquisar também, porque a partir de agora, tudo que envolve a SEDAI passa a me interessar. Por que essas pessoas foram afastadas? Tem a ver com convênio? Não sei. Então, a gente precisa saber. A gente tem muita coisa ainda a avançar em relação aos novos tempos e em relação a esse convênio. E é isso, minha gente. A gente tem que ouvir, apertar, cobrar dos nossos vereadores, prefeitos, sobretudo o município de Rio Bonito e Tanguá. A gente tem que cobrar dessa rapaziada que são eleitos para nos representar, né? E aqueles que são aí pretensos candidatos a vereador, não fazer politicagem, fazer gracinha em cima de um assunto tão sério, às vezes levando desinformação, né? Levando aquela oposição e aquela crítica rasteira, né? Que eu acho que acaba sendo um desserviço para a sociedade. Você é candidato a vereador, procure saber como é que funciona, vem aqui no dia da audiência pública, faça a sua live, depois dê a sua opinião, mas embasado em fatos concretos que serão tratados aqui. É um assunto que não dá para ficar brincando de conversar sobre isso. Vereador, obrigado aqui pela sua atenção e estamos sempre à disposição. Aliás, já quero deixar um convite aqui para o senhor estar conosco lá também no nosso programa Entrevista, do canal Colete Notícias. Obrigado, Fábio. Falando sobre os assuntos aqui da nossa região. Você sabe que sempre que você me convidar, eu vou estar presente. Não tenho dúvida que a gente vai tratar de temas de interesse público. Estou à disposição. Muito obrigado e atenção. Vamos acompanhar, vamos compartilhar, vamos nos informar. Hoje a informação está na mão da gente, literalmente. Você pega um celularzinho, bota aqui, convênio SEDAI, Maricá, Água, Tanguá, Rio Bonito. Você tem informação direta, pesquise, se informe, não fique à disposição e à mercê de informações que muitas das vezes são tendenciosas. Então a gente tem uma grande possibilidade, eu tenho certeza absoluta, a gente vive um tempo diferente. Esse tempo da informação rápida, mas que a gente também tem uma possibilidade do engajamento imediato em questões fundamentais como essa. Vamos firme nessa batalha, que eu tenho certeza absoluta que é uma batalha digna e cidadã. Conversamos aqui com o vereador Luciano Lúcio, em Tanguá, sobre a questão da água que será captada em Rio Bonito, armazenada numa barragem, né, entre Rio Bonito e Tanguá, mas para levar essa água, principalmente para Maricá. Sobrando alguma coisinha, pode ser que Tanguá receba também aí um pouquinho dela. E vamos seguir tratando desse assunto. Vou até dizer a data aqui, porque lá na frente, quando a gente tratar do tema, hoje é 15 de março de 2019, né? Esse dia alguém me perguntou, Flávio, por que você sempre fala data? É porque alguns assuntos vão se arrastando e depois de 10 anos, a reportagem está lá com aquela data bacana. Do assunto que, né? E aproveitando, mais uma vez, lembre a data, 13 de abril, sábado, 9 da manhã, Câmara de Vereadores de Tanguá, audiência pública, a casa é sua, vem para cá. Vamos participar de forma organizada, ordeira, traga seu questionamento, traga sua pergunta. Pode ter certeza que eu estou me esforçando ao máximo para a gente trazer para cá uma série de pessoas qualificadas, não só diretamente envolvidas no convênio, mas que entendam do assunto, para que a gente possa também aqui ter embasamento técnico para entender o que está acontecendo. Perfeito. É isso, minha gente. Agradeço a todos, abraço grande, like no canal, curtida na página e vamos em frente.